Volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, pelo streaming aí no Face, no YouTube, daqui a pouco em podcast também, em todos os aplicativos de podcast, inclusive no Amazon Music. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje o programa tem o prazer de receber o Benjamin Sixo, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Amazonas Sustentável, e ele foi, entre outras coisas, ex-ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior no governo Fernando Henrique Cardoso. Aloysio, nós voltamos com você e tem aqui uma pauta também não menos interessante que trata das políticas nacionais da indústria e essa geração de energia que está muito ligada aqui à nossa região. Voltamos com você, Aloysio. O assunto da Amazônia, tem uma frase famosa do Dom Pedro II, quando Circo navegou Ilha Grande, ele falou, como é grande, Ilha Grande. O assunto da Amazônia é literalmente amazônico, né? Dá para fazer uma série inteira sobre a Amazônia. E o conhecimento do Benjamin também sobre esse bioma importante para o mundo também é imenso. Mas, Benjamin, vamos falar um pouco sobre política industrial. O Brasil teve a sua chamada Revolução Industrial a partir da CSN com Getúlio Vargas, né? Siderurgia, oferta produção de metal em larga escala, Juscelino Kubitschek colheu os frutos disso com a venda de grandes indústrias automobilísticas para o Brasil, e teve uma grande expansão também no milagre econômico brasileiro, nos anos 70, com os militares, e o Brasil hoje vive um período chamado por muitos, né, de desindustrialização. Como é que você vê isso? Qual a gravidade disso para o projeto de país, para a economia do país? Bom, o Brasil já teve, assim, há 30 anos atrás, a participação da indústria no produto interno bruto, ela chegou a mais de 25%. A última dado disponível, que é o dado do primeiro trimestre, nós estamos se aproximando a 10%. A participação da indústria no produto interno bruto está se aproximando a 10%. Quer dizer, o que isso mostra? Mostra, primeiro, que o mundo está mudando, né? A forma de produzir os bens, ela vai mudando, né? O índice de produtividade na produção de bens cada vez é maior, então você consegue fazer um volume maior de bens com menos gente, e esse impacto mais máquina, automação, né? Isso é de um lado. Do outro lado, é que nós estamos perdendo competitividade, né? Nós estamos perdendo competitividade em relação ao mundo. Eu queria até citar, nesse negócio de industrialização, um dado extremamente interessante, que eu vi de uma pesquisa do Ricardo Paes de Barros, que é assustadora. O mundo está tentando levantar agora qual foi o efeito da pandemia na educação. Todo mundo, quando teve a pandemia, interrompeu as aulas e tal, uns voltaram de um jeito, outros de outro. Isso tem sido levantado em todo o mundo por uma pesquisa bancada pelo Banco Mundial, né? Tem sido feito com metodologias razoavelmente similares ao longo de todo o mundo. E o cálculo feito no Brasil, ele aponta que nesses 2 anos que as crianças não foram à escola, deixaram de estudar, estudaram mal, se desenvolveram, nós vamos ter um impacto na produtividade nacional na faixa de 700 bilhões de reais ao ano. 700 bilhões de reais. 700 bilhões de reais ao ano é esse grupo de estudantes que, ao estudar 2 anos, estariam mantendo a nossa produtividade e até elevando a produtividade. Na medida que eles não assumem esses conhecimentos, né, eles, então, têm impedido, vão passar a ter uma produtividade menor no país ao longo do tempo. Nós estamos falando em 10% do produto interno bruto. 10% do produto interno bruto. Aliás, essa pesquisa está de acordo com o resto dos países que apontam que
perda econômica fruto da pandemia, ao longo do tempo, ela vai oscilar entre 8% a 12% do produto interno bruto. Então, um país que iria crescer o seu produto interno bruto em 5%, ele vai crescer a menos de 4% por causa da pandemia, né? Para ter um índice de comparação, nós gastamos no ano passado em saúde 300 bilhões de reais, né? Nós estamos falando de 10% do produto interno bruto. Bom, isso obviamente vai fazer com que nossa capacidade industrial nos próximos anos vai diminuir, porque nós estamos diminuindo a nossa produtividade. A capacitação do nosso trabalhador é menor, então nossos produtos terão menos capacidade. O que aconteceu agora com a pandemia? Vários países começaram a questionar que é necessário ter um volume mínimo de industrialização. Por exemplo, aqui acho que é uma coisa já assumida aqui no Brasil, ou seja, nós vamos precisar ter um volume de industrialização nacional na área de saúde maior que o de hoje. Porque senão, na próxima pandemia, nós não temos vacina, tem que sair correndo atrás, nós não temos oxigenador, nós não temos produto e tal. Então, por exemplo, saúde é um setor econômico que o Brasil já tem boas características e que o mundo todo, e eu acho que também tomara que inclusive o Brasil vai tentar investir mais para poder enfrentar esses novos desafios do mundo. Então hoje, isso nós vimos no governo Trump, o governo Biden está acelerando isso, né? Tentando reindustrializar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante um período, ele tinha o conhecimento dos produtos, mas ele, a nível de produtividade industrial, pela mão de obra mais cara, ele perdeu produtividade e praticamente hoje o grosso dos produtos industriais passaram a ser produzidos na Ásia. Mas os Estados Unidos, a Europa estão começando a discutir de repor esse volume industrial. Por exemplo, o plano do Biden de novas indústrias de semicondutores nos Estados Unidos é de mais de $1 trilhão. Então, são volumes massivos para você assegurar a produção, além do conhecimento, a produção no teu país de determinados insumos estratégicos. E isso é uma discussão que o Brasil precisa estar. Quer dizer, um país que tinha 20 e tantos % da indústria era o produto interno bruto, hoje nós estamos com volumes perto de 10%, e nós precisamos discutir qual é o índice de industrialização que nós vamos ter na economia e que setores é que nós vamos dar incentivos ou vamos dedicar esforços para poder ter essa industrialização. Na minha mão, o índice que nós estamos atingindo hoje é extremamente baixo. Extremamente baixo. Até porque, em alguns insumos que nós temos matérias-primas, nós não termos uma competitividade e um produto que nós temos, né? Hoje o Brasil passou a ser, também na indústria, um pouco mais montador, né? O Brasil, quase em nenhum ciclo de produto, ele consegue ter o valor agregado do produto todo. Hoje nós somos montadores, nós trazemos os insumos, as subpartes da Ásia e acabamos fazendo a montagem. Mas essa disponibilidade de matérias-primas e disponibilidade ambiental que nós temos, podendo produzir energia barata, né? Podendo produzir, aproveitar essas matérias-primas, como, por exemplo, o minério de ferro-aço, não há nenhuma razão para o Brasil não ser altamente competitivo na indústria de aço, né? Para exportação, porque nós temos o minério e nós temos as condições ambientais que nos produzem os insumos, a produção disso daí. Então, eu acho que nós estamos atingindo um índice extremamente baixo de industrialização, uma industrialização que não segue toda a cadeia de um produto, e vamos precisar rediscutir isso. Na saúde já está começando a rediscussão, e não há dúvida, a saúde brasileira, nós temos um volume de indústrias que o Brasil ainda conseguiu manter, ligados um pouco à química fina, ligados um pouco à produção de gases e tal. Ribeirão Preto tem um setor
bastante desenvolvido nisso. Tem várias cidades, até Campos, que tem uma medicina bastante intensa, e algumas universidades desenvolveram um produto que tem que ser incentivados, né? Mas estamos com um índice extremamente baixo, e seria extremamente lamentável que daqui a um ano a gente falasse, não, o impacto da indústria é 5% do produto interno bruto. Aí é um país que não tem mais indústria, né? Um país que já... Aí a gente pode ver até, né? Quer dizer, por exemplo, quando a gente monta hoje em dia uma termoelétrica, uma indústria aí na região, hoje em dia 80% da matéria, dos insumos já são importados. Nós estamos cada vez dedicando menos produto nacional a isso. E aí não é uma questão só de valor, de preço, né? Claro que a Ásia sempre vai ter preços menores, mas é esse chamado preço estratégico. Quando acontece uma pandemia, você tem ou não tem o produto. Você vai acabar pagando a vacina um valor extremamente maior se você tiver essas condições de desenvolvê-la aqui no país. E isso também na produção, como durante muito tempo a produção da saúde vai ser feita muito à base do doente ir lá no hospital, ter uma consulta, tomar um remédio, fazer um exame. Essa indústria toda de exames hoje existentes apontam que é um setor que vai continuar só crescendo, né? Esse setor de saúde, até pela maior idade média que o brasileiro vai tendo, o envelhecimento, tudo isso é muito bom. E são setores que a gente deveria investir para ter um pouco mais de indústria nacional. Hoje, esse índice de 10% atingido no primeiro trimestre é extremamente perigoso para a gente ser um país dependente totalmente do mundo e, a partir daí, ter que comprar os produtos que o mundo produz a valores extremamente altos. Tem uma pergunta também aqui, Benjamin, do grupo de WhatsApp do Alonso Barbosa, e é justamente sobre essa questão de crescimento, desenvolvimento. Benjamin, como o senhor vê o desenvolvimento do Brasil a médio e longo prazo, visando o crescimento justamente das empresas e indústrias brasileiras, com talvez uma nova política tributária para alcançarmos um possível pódio econômico global? Pergunta muito interessante. Eu vejo que a primeira coisa, nós precisamos alinhar o Brasil para o futuro, né? O futuro vai ser um futuro de uma economia cada vez mais descarbonizada, né? Uma economia menos dependente das produções que levam a uma produção dependente extremamente grande do carbono. Esse é o rumo que o mundo vai, né? Claro que o Brasil, que atingiu agora, nesses últimos anos, uma exploração de gás extremamente significativa, não vai deixar de usá-lo, né? Quer dizer, nós não vamos fazer aqui no Brasil, agora, nesse instante, a discussão, como está tendo na Europa, de não ter mais furos de novos poços de petróleo e gás. Isso aqui pode ser discutido mais na frente. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que discutir imediatamente que nós temos que ter uma produção de energia elétrica sem usar o carvão. Não é mais possível nós continuarmos com incentivos a carvão. Então, o que nós temos que ver é qual é o rumo que o mundo está tomando, inclusive o Brasil, qual é esse rumo, que é um rumo cada vez mais da ciência, da tecnologia, né? Nós temos que investir maciçamente na ciência e na tecnologia, ver essa nova forma de alimentar. Ontem eu estava vendo uma pesquisa que aponta que daqui a 40 anos nós só vamos consumir o volume de proteínas que hoje a gente consome per capita, na forma da proteína que a gente come hoje, que é praticamente a do animal direto, a carne e tal, só na faixa de 30%. Quer dizer, os outros 70% das nossas necessidades proteicas, que nós vamos continuar nos abastecendo, virá de produtos novos, produtos que não existem hoje. Essas chamadas carnes verdes, carnes tecnológicas, né? Quer dizer, que é aquele negócio que é carne, tem gosto de carne, tem o sabor de carne, mas não veio de uma vaca. Foi produzido em laboratório através de junção de proteínas com outros carboidratos e tal, foi feita uma mistura que... Então, esse é o mundo que nós vai, e é para isso que nós temos que colocar a nossa direção, a nossa vela do nosso barco.
É para aí que nós temos que colocar os ensinos das nossas universidades. É para aí que nós temos que apontar o nosso futuro, porque é daí que a nossa energia será diferente. A energia que o mundo vai consumir daqui a 40 anos não será nessa forma que tem hoje. Então, por exemplo, hoje a nossa matriz energética, só 10% é eólica e 2% é fotovoltaica. E o Brasil pode aumentar violentamente esses números baseados numa indústria local, né? Aliás, esse grande crescimento da indústria eólica no Brasil foi feito através de fábricas instaladas no Brasil. Hoje, 99% das pás eólicas e dos motores para produção eólica no Brasil são feitos no Brasil. Quer dizer, o Brasil conseguiu atrair essas indústrias espanhola, alemã, coreana, japonesa, americana, que hoje produzem as pás no Brasil. Hoje, a nossa produção de energia eólica, mais de 80 e tantos por cento, é de produto feito no Brasil. Isso pode ser feito na fotovoltaica, né? Hoje, esses painéis fotovoltaicos são importados, mas na medida que a gente incentive muito a produção de energia fotovoltaica, hoje todo mundo que instalou placa fotovoltaica na sua casa sabe a redução de custo da conta que você tem, né? E a independência, né? Não é só redução de custo, né? Um dia que tiver uma crise na rede, você tem energia na tua casa, né? Então, esses valores podem ser feitos através de uma indústria nacional, a indústria de alimento, essa indústria biotecnológica nacional, né? Essa indústria nova, essa produção da carne nova, do leite novo, que vai ser baseado um pedaço nos produtos que vêm dos animais, da natureza, plantios e tal, e um produto de laboratório. Então, para isso, nós precisamos nos capacitar, mudar o currículo das nossas universidades, criar laboratórios específicos, né? Por exemplo, dando um exemplo, né? Campos, que foi um polo extremamente importante na produção de energia, né? Do açúcar, né? Do álcool, que tem universidades, um nível de ensino bastante interessante, bastante alto, né? Não está tomando as providências para se situar nesse novo mundo que tem. Colocar mais matérias de biotecnologia nas suas universidades e dar incentivos à produção de laboratórios tecnológicos que façam ser desenvolvidos na região as tecnologias necessárias para a sua produção, para a sua alimentação, para o uso do ser humano, né? Então, nós temos que alinhar em Campos e no Brasil todo o país ao novo mundo que está vindo, para não ficar desconectado dele, né? Quer dizer, quando o mundo andou para a tecnologia, nós demoramos muito para enxergar nisso. Nós temos ainda, infelizmente, uma educação de baixo nível, né? Eu me lembro que há 40 anos atrás, o produto interno da Coreia era igual ao produto interno do Brasil, per capita e total, né? E de repente, hoje, a produtividade na Coreia, por quê? Porque a Coreia investiu maciçamente na educação. A Coreia, lá por 1956, 57, ainda em guerra lá com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul fez uma lei muito interessante que fixou que o maior salário na Coreia deveria ser do professor primário. O professor do ensino primário era o maior salário do cara. O professor do ensino primário ganhava mais do que o ministro, do que o presidente de uma estatal, ganhava mais que todo mundo. Então, as maiores cabeças foram ser professor de ensino primário. O ensino deles evoluiu violentamente e hoje eles são um país que está extremamente ligado na tecnologia mundial, com seus produtos e tal. Mas teve regras lá no passado que levaram a isso. E nós, quando o mundo foi indo para a ciência e tecnologia, não investimos na educação necessária. Até hoje, nós investimos mal na educação. Quando teve a Constituinte, nós conseguimos elevar um pouco a educação universitária, mas a nível do ensino básico, nós estamos muito mal, né? Muito mal. Porque no Brasil, o ensino básico, você veja bem, é uma coisa tão simples. Se o ensino básico é tão importante e é tão necessário e deveria ser prioridade nacional, e nós não vamos melhorar enquanto não melhorar a qualidade do ensino básico, no ensino básico, a gente conseguiu colocar o aluno na aula, isso é verdade. Enquanto que há 40, 50 anos atrás o índice de frequência à aula era na faixa de 60%, hoje já está mais na faixa de 95%.
mas com uma qualidade extremamente baixa. E nós não temos ainda um Ministério da Educação Básica, né? Quer dizer, nós temos o Ministério da Pesca, nós temos o Ministério de vários outros itens, não temos o Ministério da Educação Básica. Nós temos que separar nos investimentos públicos o que é ensino básico do que é ensino superior. Nós precisamos investir muito mais no ensino superior, mas nós precisamos cuidar do ensino básico. E o ensino básico, até hoje, tem tido um pouco cuidado muito baixo, né? Então, é extremamente interessante estudar para onde vai o mundo e começar a alinhar o Brasil com as medidas necessárias para daqui a 20, 30 anos nós temos alinhado nesse novo mundo descarbonizado que tem com uma indústria um pouco mais pujante que a que nós temos hoje. Benjamin, você citou aí umas 2, 3 vezes na resposta à pergunta do Alonso, em geração de energia. A gente hoje está vivendo, você foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e ficou marcado no seu segundo governo, né, por um apagão nacional, né, baixou Brasil, a matriz energética é basicamente hidrelétrica, né, e baixou o nível dos rios, teve um apagão nacional, isso pesou, inclusive, talvez tenha contribuído em 2002 para a eleição de Lula. E a gente está, todos os especialistas alertam que a gente está na iminência de um novo apagão e se fala já em majoração da conta de luz elétrica para forçar uma espécie de racionamento. Como é que você vê a política de geração de indústria do governo Bolsonaro? Bom, eu no governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001, eu participei dos comitês de crise, né? Eu era vice-ministro, né? Fiquei bastante tempo como ministro, eu participei bastante dessa discussão, né? Hoje em dia, a matriz energética brasileira, alguma coisa como 65% de recursos hídricos, né? Hidráulica, nós temos uns 25% de energia termoelétrica, né? E essa termoelétrica, 80% é gás, nós temos ainda um pouquinho de carvão, diesel e tal, e a matriz eólica já chegou a 10% e a fotovoltaica a 2%, né? Bom, e realmente o Brasil daquela época para hoje investiu muito em linhas de transmissão e tal, então a situação que nós tínhamos em 2001, ela vis-à-vis os novos investimentos feitos, ela é um pouco diferenciada hoje. Nós temos uma crise, mas não da magnitude que nós temos no passado. Bom, o que eu acho que aconteceu naquela crise e o que acontece nessa crise de hoje é uma falta total de planejamento, né? Porque hoje em dia, quando você faz um planejamento das condições da natureza no futuro, você tem que levar em consideração que cada vez está tendo um volume de chuvas menor, concentrado em certos momentos, né? E isso leva se você leva isso em consideração, você tem que levar em consideração que é possível que esses reservatórios para a produção de energia elétrica diminuam sensivelmente, podendo até parar, e que isso possa diminuir a produção de energia. Mas é uma questão de planejamento, né? Não é possível que no mundo de hoje, com toda a ciência, toda a tecnologia, a gente não consiga fazer previsões do que vai acontecer com o clima nos próximos 4, 5 anos e prever que podemos ter 2 anos, 3 anos de seca e que os reservatórios diminuam. Isso é uma falta total de planejamento. Bom, o Brasil está numa fase muito interessante porque o Brasil tem razoavelmente bastante gás muito perto da costa, né? Como nossa maior produção de gás, embora tenha algumas do interior, lá como o do Rio Parnaíba, lá no Nordeste, mas a maior parte da produção de gás está associada ao pré-sal que está na costa. Então, nós temos condições de, bem utilizar esse gás com regras bastante interessantes, fazer uma produção de energia elétrica a custos bastante interessante para o consumidor. Agora, o que houve nessa última lei de privatização da Eletrobras? A conta vai aumentar em vez de diminuir, porque penduraram na lei da privatização da Eletrobras não produzir energia mais barata. Penduraram nessa lei uma série de questões, melhorar a navegabilidade do Rio Tocantins, melhorar a navegabilidade do São Francisco, uma série de investimentos
que são importantes, que devem ser feitos dentro do orçamento da União, mas não dentro da conta da energia elétrica. E aí, esses investimentos vão fazer com que não haja barateamento da conta. Bom, hoje, o que nós vemos é, obviamente, essa pressão em cima dos 65% de energia hidráulica que está diminuindo pela falta de chuvas, e isso vai ter consequências, né? Obviamente não há uma solução para esse ano, mas o Brasil já tem começado. Do mesmo jeito que em 2000, o que foi feito em 2001? Em 2001, entendendo a dependência da produção elétrica hidráulica, meramente, que é uma energia limpa, e é uma energia renovável, é uma energia barata, mas ela tem esse problema da falta de chuvas em certas ocasiões, se fez uma ampliação bastante grande da energia térmica, né? Que a energia térmica, que estava na faixa de 4% a 5% em 2001, hoje está na faixa de 27%, 28%, né? Então, o que nós temos que fazer é fazer uma conta de tentar, via a exploração do gás, né? Tentar fazer projetos para encher de novo as nossas reservatórios hidrelétricos, né? Eles estão vazios, precisa encher eles. A melhor forma de encher é você criar projetos que abasteçam de eletricidade o país, né? Termoelétricas no litoral, né? E que elas vão, ao produzir energia elétrica, permitindo que esses reservatórios se encham, né? Já aconteceu muitas vezes deles estarem muito vazios e depois eles encheram, né? O nosso regime está nos extremos, né? Eles encherão, desde que a gente dê condições para eles se encherem com uma produção termoelétrica, né? Não com uma produção termoelétrica como foi feito agora no projeto da Eletrobras, de termoelétricas no interior, lá não tem gás, você vai ter que fazer a termoelétrica, vai ter que fazer o gasoduto e tal, aí vai ficar um custo altíssimo. Termoelétrica no litoral, bota aí em Campos, em São João da Barra, 5, 7, 10 termoelétricas, e enche esses reservatórios, e com ele cheio, depois você administra esse equilíbrio das termoelétricas, preço. Quer dizer, hoje em dia nós temos que correr para encher os reservatórios. Encher os reservatórios significa que no Brasil não tem outra solução a não ser termoelétrica rapidamente para encher esse reservatório. E depois nós vamos ver, vai aumentar o preço, e esse aumento de preço é fruto da falta de planejamento e desequilíbrio total de planejamento. Agora, depois, com um volume maior de termoelétrico, com uma matriz mais equilibrada, nós temos que continuar incentivando as eólicas, incentivando as fotovoltaicas. O número de fotovoltaicas do Brasil é baixo, é 2% da matriz. Nós podemos chegar a 15%, 20% da matriz rapidamente. Claro que as indústrias fotovoltaicas têm um problema de reserva de energia, né? Quer dizer, é uma energia que tem que ser jogada rapidamente no sistema, mas você joga no sistema e vai enchendo um reservatório e vai fazendo uma conta que isso se equilibre, né? E obviamente, já começando a pensar que o mundo está indo para a energia limpa, a energia de gás não é uma energia limpa, não é uma energia renovável, e nós vamos ter que estudar soluções de energia muito baseado na fotovoltaica, na energia eólica e na hidráulica, pequenas PCHs, né? O Brasil tem potencial ainda de PCHs bastante grande, né? E com isso você fazer quer dizer, falta planejamento. Agora a conta vai subir por a gente ter feito conta errada nos últimos anos, uma falta de planejamento, não prevê que esse ciclo hidrológico ia levar um ano muito seco, né? Sim. Bom, são 8h29 e então, se puder, que está muito em cima, a gente tem que fechar esse bloco agora, até em poucas palavras, Benjamin, se possível. Você falava aí sobre a questão das usinas termoelétricas. Macaé já tem 2. Nós tivemos agora recentemente, né, o Aloysio, a visita do prefeito Velbert aqui na sede do Grupo Folha da Manhã, e ele falava entusiasmado das 2 que tem, da construção da terceira que está em andamento e de outros, acho que 10 projetos para novas usinas ali naquela cidade. Você que conhece bem a região, você acha que Macaé é o local ideal para essas usinas ou seria então, no caso, Campos, São João da Barra aqui? Não, eu
acho que hoje realmente Macaé já tem duas, a terceira está em construção acelerada, né, de um grupo muito forte, ela vai ficar pronta, né, a terceira de Macaé, e você já tem as duas lá de São João da Barra também no Porto do Açu, também de um grupo extremamente forte, né, uma delas acho que vai dar até o início da produção agora nesse próximo mês, né, os próximos 2 meses, e a segunda também está acelerada, né. Nós temos o gás, está chegando em Cabiúnas, né? Quer dizer, então nós temos um volume de gás. O gás que vai chegar aí é disponível para várias usinas adicionais. O que há agora é uma discussão no Estado, uma discussão estadual, de onde é que deve ser retirado o gás do pré-sal. Então, uma coisa nova que tem é que o planejamento do Estado do Rio de Janeiro começou a discutir projetos com uso do gás em Maricá, em Itaguaí, são 5 pontos de retirada do gás. E, obviamente, esses pontos de retirada do gás em Itaguaí, Maricá, além desse de Macaé, tem mais um outro, competem com a retirada via Cabiúnas, né? Então, isso, quer dizer, se nós começarmos a pegar o gás e levar para Maricá ou para Itaguaí, vai faltar gás para Cabiúnas, né? Ok. Mas hoje o gás que existe está em Cabiúnas, né? E ali em Cabiúnas eu acho que há uma disponibilidade de gás extremamente forte, tanto para os projetos que vão ser feitos no Porto de Açu, como nos projetos de Macaé. Porto de Açu tem um rio que tem mais água, né? O Paraíba do Sul tem muito mais água na chegada na Foz, do que o rio Macaé, que é um rio de menos volume d'água, né? Mas eu acho que tem gás suficiente para todo mundo. E uma necessidade do Brasil de termoelétricas para recarregar os reservatórios, né? Então, aí é uma questão de ajuste, né? Eu acho só que esses projetos, especialmente de Macaé, estão num volume lento. Por quê? Porque não estão resolvido o gás. Em Macaé já tem mais de 10 projetos já definidos, com EIA-RIMA aprovado. Há um mês atrás foi feita a audiência pública do gasoduto que vai de Cabiúnas até Açu, né? Até o Porto de Açu. Então, esses EIA-RIMAs têm que ser finalizados, né? Definidos o licenciamento, né? E eu acho que tem lugar para a construção aí de umas 15 termoelétricas, né? Agora mesmo foi aprovado pela lei da Eletrobras mais 8 megawatts adicionais, mas são no interior. Mas essas 15 termoelétricas, incluindo as que foram pensadas para Sul e as pensadas para Macaé, numa média de 500 megawatts, daria 7.000 megawatts, 7.500 megawatts, né? Então, hoje o Brasil tem no entorno de quase 30.000 megawatts. Então, você estaria produzindo em Macaé e no Porto do Açu alguma coisa como 25% da capacidade atual de gás. É o destino da região, tem que fazer e fazer com rapidez, né? E também fazer uma pressão do Estado. Eu acho que aí o município de Campos e o município de Macaé tem que fazer uma pressão no Estado para o Estado priorizar o gás em Cabiúnas, em Macaé e Campos, e parar com a ideia de Itaguaí, de Maricá, que são cidades que têm já um outro grau de desenvolvimento e um outro grau de potencial. E pensar nesse gás também para não só termoeletricidade, mas também para a produção de fertilizantes, né? Quer dizer, nós podemos aproveitar esse gás para a produção dos potássicos, dos nitrogenados, dos fosfatados, que levam um grande volume de gás na sua produção, e como está perto do mar, perto do porto, né? Eu acredito que aí, claro que o porto vai ser o de Açu, né? Porque o porto de Macaé, mesmo que agora vai ser ampliado, seria difícil ele ser usado num projeto assim de fertilizante. Eu acho que precisa fazer aí na região, tem gás, manter o gás para a região, tipo, esse gás é nosso, né? Quer dizer, esse gás é de Campos e de Macaé e não pode tirar, porque se for começar a retirar para os outros lados, vai faltar. Esses projetos de 15 termoelétricas vão virar 10, vão virar 8, vão virar 7, e vão ser feitos ao longo da costa do estado do Rio, pelo poder político do estado do Rio, enquanto São Paulo não começar, porque depois São Paulo, como tem mais poder econômico e político, São Paulo vai levar o gás lá para baixo também. Então, eu acho que aí Macaé, Campos, precisava ter
uma campanha da política desse gás é nosso, entender bem a geopolítica dessas ações que estão acontecendo, de gasodutos, produção e tal, né? A Firjan tem excelentes estudos, e fazer uma campanha de recuperação do norte fluminense baseado nesse insumo. É o gás e a água que tem no Rio Paraíba e no Rio Macaé, a água que vem da serra, que vai possibilitar essa industrialização bastante forte, né? Perfeito. Tomara que venha para cá e, né, que a gente consiga, né, manter aqui o que é nosso. São 8h36, um brevíssimo intervalo comercial, e a gente volta na sequência aqui com o Aloysio Abreu Barbosa, e hoje conversando com o Benjamin Sixo, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Amazonas Sustentável e ex-ministro aí do governo Fernando Henrique Cardoso. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.